João 3,16. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Uma manhã tão especial para nós, irmãos. Pastora, por que especial? Por que hoje é especial? Todos os dias são especiais, porque a gente vive todos os dias na presença do Senhor. Sim, todos os dias nós devemos viver na presença do Senhor. E quando a gente fala viver na presença do Senhor, é algo muito maior do que Deus estar nos vendo. Deus nos vê todos os dias. Deus nos vê em todos os momentos da nossa vida. Se a gente for para a caverna, cavar um buraco, tantos 1000 pés de profundidade, Deus nos verá ainda. Mas quando a gente fala de andar na minha presença, eu me reporto lá em Deus falando com Abraão, dizendo assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falando para Abraão. Então esse andar na presença é de forma especial, ou de estar na presença. É nós nos colocando mesmo à presença de Deus, diante do Senhor. Não é apenas Ele nos vendo, né? Deus me vê em todo o tempo. Mas eu tenho essa disposição interior de sempre eu estar na presença de Deus. Em temor, com alegria, em serviço, em comunhão com Ele, através do Espírito Santo e com os meus irmãos. Nós temos, irmãos, falado bastante, sempre que possível, falando que o Evangelho não tem somente a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Né? A gente usa a cruz e traz isso para nós. A cruz tem duas direções, para cima e para os lados. Então a gente tem que tomar essa consciência e praticar o Evangelho. Nós amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E a gente tem que, no nosso dia a dia, analisar a nossa vida, as nossas atitudes, nossas palavras, se está condizendo, se a nossa palavra está condizendo com o que a gente fala e se está dentro da palavra de Deus, conforme Deus deseja que nós vivamos, com Ele e com os nossos irmãos. Amém? Assentados mesmo, abra aí, né, João 3,16, vamos ler a palavra do Senhor, um versículo, vamos dizer que universal. Muitos cristãos que sabem de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Poderíamos continuar lendo, mas vamos parar aqui e orar ao Senhor. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor com relação a este momento da ministração da palavra. Fecha os teus olhos. Quando você for orar por você, também lembre de orar por mim. Neste momento. Não esteja aqui para mais um culto, mas para ser o culto um divisor de águas na tua vida. Não para mais um momento, porque hoje é ceia, eu tenho que ir. Não, mas para ser um momento em que a sua vida foi antes desse culto e depois desse culto. Um diferencial. Espírito Santo de Deus, estamos na presença do Senhor nesta hora, onde nós abrimos a palavra, abrimos a lei do Senhor e lemos. Que esta palavra, Senhor, venha falar fortemente ao nosso coração. Que nós sejamos limpos através dela. Que nós sejamos transformados em atitude, em sentimento, em pensamento, através da tua palavra. Eu não quero trazer apenas comunicação, mas eu quero trazer revelação da tua palavra nesta manhã. E que o espírito do homem, o nosso espírito, esteja pronto para receber essa revelação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um tema a essa mensagem. Inclusive as meninas ministraram essa dança e lá tinha um termo, a causa do amor. E a gente lê aqui um versículo, João 3,16, tão conhecido, decorado,
mas muito pouco compreendido na essência, na verdade. Eu gostaria muito de viver plenamente. O que é plenamente? É cheio. Cheio, até transbordar. Uma pessoa plena. Plenamente esse evangelho. Eu desejo. Irmãos, a gente chega até a sofrer. Chega a doer quando a gente abre a Bíblia e vê que a gente não está fazendo. A gente sofre, Cris, porque a gente deseja fazer. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente tem que ser confrontado com ela. A nossa vida. Eu abro a palavra de Deus, eu preciso ler. Eu sou filho de Deus, a minha vida é regida pela palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, como que eu posso dizer que eu sou um filho de Deus? Eu não leio a carta do meu pai para mim. Eu não abro a Bíblia todos os dias para ler esta carta de Deus, a carta do Pai para mim. É através dela, na maioria das vezes na minha vida, a não ser no momento de oração, mas é através da palavra que o Senhor me limpa, que o Senhor me transforma. Então eu, como filho de Deus, eu preciso abrir a Bíblia para ler, compreender e viver. Eu não posso. Ontem tivemos um teatro aqui no culto para os casais, culto para Deus, direcionado aos casais. E tinha aqui uma mesinha com uma Bíblia aberta no Salmos 91, e eles relataram isso no meio do teatro. Ah, está aqui aberta, né? Deixa eu pegar para eu ler. No momento de transformação daquela família, eles foram ler a Bíblia. E muitas famílias talvez abram também João 3,16 e decorem, mas não entendem a essência do amor. Para quê? Por quê? Por quem? E nós, como filhos de Deus, devemos isso para Deus. Devemos isso para o nosso Pai. Porque foi por nós que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer. E foi por uma causa de amor. E nós, como igreja, entendendo isso, como que a gente responde a esse amor? É interessante, eu não vou parar em João 3,16, eu vou repetir a leitura. Acompanhe comigo mais uma vez essa leitura. Porque Deus, eu vou ler mais devagar. Porque Deus amou ao mundo, não ao sistema, às pessoas, amém? De tal maneira que deu o seu filho, ele deu o único que ele tinha, o unigênito, para que todo o que nele crê, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você vá para Romanos 5:8. João, Atos, Romanos. Por quem que Jesus, por quem que o Pai enviou o Filho, por quem que o Filho morreu? Em que situação Jesus morreu por nós? Em qual situação nós estávamos quando Ele morreu? Quem éramos nós? Aonde nós estávamos quando Deus decidiu ofertar Jesus? E quando Jesus então se ofereceu para morrer por nós? Porque quem deveria estar morto era um homem. Quem deveria e já estava condenado pelo pecado da desobediência era o homem. Pastora, eu não comi aquele fruto, pastora. Alguém já pensou assim? Eu não comi aquele fruto lá de Éden, nem no Éden estava. Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Irmãos, eu não comi a fruta do Éden. Eu nasci num berço evangélico. Eu nasci crescendo, ou melhor, eu cresci sabendo o que é pecado. Eu cresci sabendo quem era Jesus. Eu cresci sabendo quem era o Espírito Santo. Estou falando de mim, para dar um exemplo. Por quê que eu sou culpada daquele pecado lá do Éden? Porque tudo se originou do Éden. A desgraça da humanidade foi no Éden. Quando estavam no ambiente, como nós estávamos conversando ontem, era um ambiente de glória, era um ambiente de intimidade, era um ambiente de comunhão com o Pai.
foi naquele ambiente que o homem caiu. Que culpa eu tenho eu? Porque na verdade, quando entrou a desobediência através de Adão e Eva, todos os nascidos da carne carregam o peso do pecado de Adão e Eva. Cada natureza. Todos descendiam então de Adão e Eva, todos os seres humanos. O primeiro pai, a primeira mãe, Adão e Eva. Então nós estávamos mortos lá. E olha o que a palavra de Deus nos diz com relação a essa situação em que nós nos encontrávamos enquanto não recebíamos a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você hoje está aqui, está dizendo: pastor, eu ainda não confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu ainda não recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estou morto, estando vivo, eu aqui na carne, eu estou morto. Biblicamente, espiritualmente, todos os homens que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador estão mortos. Aonde eles estão mortos? Nos seus delitos e pecados, conforme diz a palavra do Senhor. Mas todos os homens estavam nessa situação em Romanos 5:8. Vamos ler aqui do 5:5, para a gente entender melhor. Ora, todos acharam, irmãos? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, nos foi derramado. Capítulo 5, verso 6 agora. Porque Cristo, quando nós éramos, preste atenção à condição em que nós estávamos e que nós vivíamos antes de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, vamos repetir isso, quando nós ainda éramos, como nós somos hoje, através de Cristo Jesus, a condição em que nós estávamos quando Cristo morreu. Primeiro, nós éramos fracos, porque o pecado nos enfraquece. O pecado tira as nossas forças. Então estávamos nessa situação, diácono Valmir. Éramos fracos. Então Cristo morreu a seu tempo, em tempo, vamos dizer assim, a seu tempo pelos ímpios, porque cometiam impiedade. Dificilmente alguém morreria por um justo, já era justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, no versículo 8 diz, 5:8, Deus prova. Preste atenção nisso, igreja. Você que está aqui nessa manhã, que ainda não confessou Jesus, que ainda está nessa situação de morte espiritual. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Jesus morreu por nós, não porque nós merecíamos, nem ainda merecemos e nunca vamos ser merecedores da sua graça. Graça é favor imerecido. Ah, pastor, eu trabalho na igreja, eu faço a obra, eu faço tudo que eu puder para eu ser salvo. Não faça nada para ser salvo, porque nada vai nos dar condição da salvação, senão a própria graça, que é favor imerecido. Nós devemos sim fazer, porque é chamado de Deus, uma convocação para fazer, mas não para sermos salvos. E nós somos salvos mediante a graça, pela fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós ainda éramos pecadores. Jesus olha para pecadores. Uma certa vez, Jesus estava comendo a convite de Mateus, que foi alcançado por ele. Mateus era um cobrador de impostos. Jesus passa ali na frente. Jesus passa na frente do caixa, onde Mateus estava, ou Levi, é o mesmo nome. E ele olha para aquele cobrador de imposto, o publicano, e fala: vem. E ele larga tudo e vai. E uma certa vez ele marcou um encontro na casa dele, Mateus, Levi, o que foi alcançado, o discípulo. Ele marca uma festa, um banquete, e chama todos os amigos da convivência dele para esse banquete.
Sabe a célula que a gente faz? E chama os amigos e oferece um banquete, uma mesa, o melhor que a gente pode oferecer. Você está fazendo como Mateus. Mateus chamou seus amigos da sua vida social, publicanos, porque ele quer agora apresentar Jesus, aquele homem maravilhoso, aquele mestre, para os seus amigos. E os fariseus estavam lá, também estavam lá. E quando os fariseus veem Jesus comendo com aqueles publicanos e pecadores, os fariseus perguntam para os discípulos: por que ele está aqui comendo com os pecadores? O que ele anda fazendo aqui, na casa desse pecador, na casa desse homem, junto com esses pecadores? E Jesus, sabendo disso, do que estava no coração deles, dos fariseus, que questionavam a presença de Jesus no meio dos pecadores, Jesus disse assim: eu não vim buscar os sãos, eu vim para os doentes. O santo que morreu pelo pecador, o justo que se deu. Não mataram Jesus, ele se deu. O justo se deu pelos injustos. Irmãos, é algo tão incrível. Hoje eu postei no grupo da devoção, que é um grupo que nós temos de oração, de jejum. Uma oração que diz assim: Senhor Jesus, estamos maravilhados que você reina não através de uma demonstração de poder, mas de serviço. Não através da exaltação, mas pela humilhação. Não através do poder, mas do sacrifício. Ajude-me a ver que você era o leão que foi morto como um cordeiro, para que na minha humilhação eu vivencie a tua exaltação. Você não vê Cristo, Filho de Deus, enquanto aqui na terra, recebendo exaltação? Você não vê, a não ser para a preparação do seu sacrifício, quando aquela mulher, por exemplo, derramou um perfume caro nos seus pés. Você vê Jesus lavando os pés de pecadores. E a gente vê Jesus dando um exemplo de sacrifício, de serviço, de amor. Irmãos, isto é a causa do amor. Foi pela causa do amor que ele se fez o que se fez. A palavra de Deus fala que ele deixou a sua glória. Ele tomou a forma de homem por nós. Ele não se aproveitou de ser Deus aqui na terra, mas ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, isso é para acabar com a nossa vida. É para rasgar o nosso coração altivo, a nossa soberba. Olhar para Jesus, o Filho de Deus, o poderoso Deus. E como eu falei inicialmente, a gente abre a Bíblia e vê essas coisas, e o Espírito Santo falando com a gente, tratando o nosso interior. Trata o meu, com certeza trata o seu também, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Quem éramos nós, doentes e pecadores? Pastor, hoje nós não somos pecadores. Irmãos, hoje pecamos. Quem diz que não tem pecado, já se faz mentiroso. Mas nós não podemos viver uma vida de pecado. Abre a Bíblia aí. Depois em 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Não é o Evangelho, é a Epístola. 1 João, lá no finalzinho. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Capítulo 3, lá na epístola. Por quê, pastora? Qual a diferença? O João, o evangelista, o evangelho de João, ele faz parte dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o mesmo que escreveu essas epístolas. Por que epístolas? Porque foram cartas. São cartas, por isso são chamadas de epístolas. São 3, primeira, segunda e terceira. Então, quando nós formos ler e pedir para a igreja abrir em João, nós temos que ver se é o evangelho que nós vamos ler ou se são as epístolas, que são cartas. Então, agora a epístola, nós estamos falando que nós não podemos viver em pecado. Jesus sim morreu quando nós
éramos pecadores, estávamos naquela natureza pecaminosa, na natureza de Adão. Mas quando recebemos a Jesus, o Senhor, nós recebemos agora o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição. E nós agora vivemos em Cristo, e no final nós vamos entender melhor isso. 1 João capítulo 3, o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Está falando de nós, amém? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui está falando da volta dele, né? De quando estaremos com Ele para sempre. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A natureza pecaminosa para aquele que está em Jesus, já não existe mais a natureza pecaminosa. Que se você tem alguma coisa na sua vida que é um pecado e insiste nisso, você precisa deixar hoje isso. Seja qual for. Irmãos, muitas vezes, eu estou lendo um livro, nós estamos fazendo um curso de postulante no Ministério Quadrangular, que é para... Nós temos 3, classes dentro do ministério, que é obreiro, que é aspirante e que é ministro. Nós, esse ano, estamos estudando para sermos ministros. E nós estamos lendo um livro, e esse livro traz algo muito interessante que fala ali do pecado. Muitas vezes nós nos sentimos justos, porque não matamos ninguém com a arma, nem com uma faca. Nós não matamos ninguém, nós não adulteramos, nós somos fiéis ao cônjuge, somos fiéis à família. Nós não, que mais? Nós não temos um vício, nós não nos drogamos, não usamos cocaína, não usamos maconha, não fazemos uso dessas drogas. E muitas vezes nós nos sentimos justos por isso. Dizimamos. E muitas vezes nós nos sentimos justos, santos, entre aspas, por isso. Mas pecado não é só não fumar, não beber, não adulterar. Tudo que a gente, para começar, tudo que a gente faz sem fé é pecado, diz a palavra do Senhor. Eu estou abrindo um pouco a respeito disso para nós analisarmos a nossa vida e vermos se há algum pecado oculto, inconsciente, e nós buscarmos, porque muitas vezes nós nos sentimos limpos ainda estando sujos. E quem é que vai entrar no santuário do Senhor? Aqueles de coração puro e de mãos limpas. Nós temos que nos analisar, irmãos, nós temos que nos olhar, nós temos que fazer uma autoanálise sobre a nossa vida com Deus, para nós não nos enganarmos a respeito disso, para de fato nós termos uma vida, sabe, um livro aberto para nós mesmos, ter algo do nosso... Hoje nós estamos na mesa do Senhor, isso aqui não pode ser um ritual. Isso aqui não pode ser simplesmente um ato de costume da igreja todo mês vir aqui. Não, eu tenho que ter a consciência porque Jesus morreu. E ter a consciência de como eu posso me achegar à mesa. O mesmo livro de João, no capítulo 1, está aqui no verso 6. Não é o 6, é o 9, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos sim, nos arrependendo, confessando e abandonando, nos achegarmos à mesa. Existe perdão para o seu pecado, existe perdão para o meu pecado. Nós não podemos viver uma vida de pecado, praticar o pecado, tendo a consciência daquilo. Mas ainda pode existir na minha vida e na sua vida algum pecado que a gente acha que não é. E é isso que nos afasta de Deus. A única coisa que afasta o filho do pai é enquanto o filho está pecando.
E o pecado cega. Sabe, tem coisas na palavra, tem coisas na pregação, coisas na igreja, que você não consegue ver de bom, porque na verdade o pecado cegou. Está cego. Satanás, o próprio Satanás cegou. E é necessário que nós, que nos chamamos e de fato somos filhos de Deus, nós venhamos olhar a nossa vida, analisar e abrir mão. Em Hebreus 12, capítulo 2, fala, nos desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Nós não podemos viver embaraçado com o pecado, porque Jesus não tem pacto com o pecado. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Ele sim morreu por nós sendo ainda pecadores. Mas a partir do momento que eu compreendo essa verdade, e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não posso continuar praticando o pecado. Ele nos atraiu com seu amor. Ele nos chamou com seu amor. Observe na sua vida. Sabe, o marido que não ama a mulher, como diz a palavra do Senhor, como Cristo amou a igreja, não está fazendo a vontade de Deus. A mulher que ela não se põe debaixo da missão. Qual é a missão? De auxiliar o marido. É vontade de Deus que a mulher auxilie o seu marido, seja submissa, está debaixo de uma missão. A gente peca quando a gente não faz a vontade de Deus. É bíblico isso. Aquele que não fizer a minha vontade não tem parte no meu reino, disse o Senhor. Não fazer a vontade de Deus é pecado. Pastora, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra. Venha para a escola. Mas por que você não vem estudar a palavra? Porque você despreza o ensino. Uma escola, numa dessas aulas, você pode ganhar a tua salvação, sabia? Numa aula que você tira uma dúvida, você pode ganhar a tua salvação por conta do entendimento, do conhecimento que você está adquirindo. Pastor, eu já fiz as escolas de discípulos, de líderes. Venha para a Bíblica, faça um esforço. Tem quarta à noite, tem domingo à noite. E eu quero encerrar. Depois você lê, eu quero instruir você, sugerir para você ler as epístolas de João. As 3 são maravilhosas. E você vai se ver, você vai ver o Espírito Santo falando com você. É maravilhoso. Eu quero encerrar. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios. O tempo é curto. O culto da manhã é bem curtinho. 2 Coríntios capítulo 5. Diga comigo assim: a causa do amor. E nós agora como igreja, tendo a consciência de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que nos convida a ser lavados por sua palavra, porque ele disse, pela minha palavra vocês serão limpos, limpos da sujeira do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, o verso. Dá vontade de ler tudo, irmãos. Dá vontade. Não sei se quando você lê a Bíblia, você vai lendo, e aquilo vai enchendo o seu coração e começa a queimar no seu coração, sabe? Leia a Bíblia a este ponto. Você pode começar lendo e não entendendo nada. Continua lendo e peça ao Espírito Santo discernimento. Ele vai te ajudar. Sabe quando você está orando e parece que você está falando sozinho? Continue orando, porque Jesus está ali ouvindo a sua oração. Às vezes a gente quer materializar tudo. A gente quer ver para acreditar. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aleluia. 2 Coríntios 5. Estou olhando aqui, irmão. Eu tenho um versículo tema, mas dá vontade de ler bastante. Vamos ler do 13. Olha que loucura, né? Paulo escrevendo aos moradores de Corinto. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. É o 14. Pois o amor de Cristo nos constrange.
julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse morreram aqui é para o pecado. Eu quero parar aqui só para esclarecer, porque eu acho que pode ter ficado um fio de dúvida aí. Pastor, mas se nós já éramos mortos lá, aí em Jesus a gente é vivificado, como que agora a gente morre de novo? É meio, né? Como é que eu vou entender isso? Veja bem, nós estávamos mortos para Cristo. Mortos por causa do pecado, a gente estava morto. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente é vivificado. O nosso espírito recebe vida. E quando o nosso espírito recebe vida, e aquele que está em Cristo, é impossível viver pecando, então a gente morreu para o pecado. Antes de Cristo eu estava morto para Cristo. Agora em Cristo eu estou morto para o pecado. Você entendeu isso? Por isso que Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós é exatamente isso. Um morreu por todos, Jesus morreu por todos nós. Logo, todos morreram para o pecado. Aí vem a nossa parte. No finalzinho, vamos ler o 15. E ele morreu por todos. Para aqui, irmãos, olhe para mim. Sabe aquela pessoa que você não fala com ela? Que não é do jeito que você gosta, não é do jeito que eu quero? Jesus morreu por ela. Sabe esse amor de Deus que eu tenho, que eu recebi, porque Ele deu Jesus por mim? Deus também amou e ama aquela pessoa que a gente não vai com a cara. Você entendeu isso? Nós não temos o direito de não amar a quem Jesus ama. Não temos o direito de negar amor, porque o santo não negou amor. Por que que nós, sendo impuros, injustos, seres humanos, vamos negar o amor? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele se diz respeito a Cristo, a Deus, mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou repetir. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo o seguinte, lembra que Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Irmãos, a gente tem que ver essa medida em nós. A gente tem que ver o que está escrito e pegar para nós. Você está vivendo para você mesmo? Eu estou vivendo para mim mesmo. Tudo que eu faço voltado para mim. Para o meu enriquecimento, para o meu prazer, para satisfazer a minha vontade. E o que Jesus quer de você? Você tem orado? Eu tenho orado. Perguntado, Jesus, o que o Senhor quer de mim nesses dias? Ontem no teatro, o diácono Vamir e Vaneide encenaram, né, junto com outros, Paulo, Samuel e Brenda, uma família. E eles foram visitar uma família e falaram de Jesus para aquela família foi transformada. Será que quando nós ouvimos Jesus falar assim, vá visitar fulano, a gente vai? Quando Jesus fala assim, perdoe fulano, a gente perdoa? Será que nós temos ido levar a palavra às pessoas? Será que a nossa vida tem sido uma carta de Deus nos dias de hoje? Será que nós temos envergonhado o nome de Jesus? Aqui Paulo está dizendo que o amor do Senhor nos constrange. Não dá para você viver para si mesmo quando você recebe verdadeiramente esse amor. Eu não estou falando, irmãos, que é pecado você fazer algo para sua família, não é nada disso. Mas é tudo que a gente faz, é que o nome de Jesus seja glorificado através de tudo que a gente vinha fazer. Ah, mas se eu comprar um carro, Deus vai ser glorificado. Se eu comprar isso, se eu fizer aquilo, Jesus vai ser glorificado. Irmãos, nós temos que ter cuidado para a gente não usar isso para tentar nos justificar. Que quem nos justifica é o Senhor. Então, a causa do amor, qual é a nossa resposta para o Senhor? Como igreja, como cada um de nós, o que nós temos dado como resposta a esta causa de Deus?
É a causa de Deus. Preste atenção, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ok, e agora nós que recebemos o seu filho, o que vamos fazer? Este amor nos constrange? Ou é um amor que nos acomoda? Que faz olhar para o nosso próprio umbigo? E irmãos, a gente ouve a palavra de Deus dia após dia, na internet você ouve um vídeo, uma canção que fala a respeito, uma pregação aqui, nossa vida em célula, ministrações sendo colocadas no nosso coração, a palavra de Deus, e a gente não muda a nossa vida, a gente fica no mesmo marasmo espiritual, a gente não cresce, tem alguma coisa errada. Diga comigo assim, essa frase só para a gente acordar, diga assim: tem alguma coisa errada comigo. Não diga assim: eu não, pastor, eu estou certa. Já tem alguma coisa errada com você se você pensou assim. Porque a gente não se justifica. Quem nos justifica é o Senhor. Então nós temos que ser transformados. Como que você está dentro da igreja há tanto tempo? Como que você já tem uma caminhada e conhece a Bíblia e não tem uma transformação através dela? Esse amor não constrange a sua vida. Isso não é para te acusar, mas é para poder despertar você. Nesta semana nós falamos para Jesus de quantas pessoas? De Jesus para quantas pessoas nós falamos? Dentro da nossa família nós falamos de Jesus. O quanto estamos falando de Jesus, porque o amor de Deus nos constrange e não dá para a gente mais viver para nós quando a gente recebe deste amor. A causa do amor de Deus é a causa da igreja. E quantos de nós estamos vivendo a causa do amor? Baixa a tua cabeça por um instante, querido. O amor de Deus, Ele te amou tanto, mesmo nós não merecendo, e ainda não somos merecedores, mas Ele nos chama a termos um compromisso de vida com Ele, a vivermos por sua causa. A igreja precisa abrir os olhos para isso. Nós não podemos apenas nos assentar e falar: agora eu quero comer da sua mesa, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Este amor nos faz nos levantar da mesa e ir buscar os outros para que também tenham a oportunidade de se assentar à mesa. Eu quero profetizar nessa manhã que na tua casa as conversas lá vão mudar, em nome de Jesus. Quando você estiver com os seus queridos dentro da sua casa, dentro da casa deles, no ambiente de família, com seus amigos, a sua conversa vai ser Jesus, vai ser centro, Jesus o centro da sua vida. E você vai se sentir constrangido, incomodado com esse amor. Eu não posso fazer mais as mesmas coisas, eu não posso falar mais da mesma forma, porque o amor de Deus por mim que tamanho é esse amor por mim? E eu preciso levar Jesus. O quanto que essa palavra está entrando no teu espírito, o quanto que essa palavra está tendo espaço no teu coração.